Bom dia a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e dando prosseguimento à meditação no livro de Eclesiastes, dessa vez no capítulo 11, do verso 1 a 6, nós vamos ler um texto que vai nos falar sobre um princípio muito importante na vida, que é o princípio da semeadura. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele colhe. E o texto vai nos dizer o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam a aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O livro de Eclesiastes, o autor do livro, normalmente ele se colocou ao longo desses capítulos como alguém bastante questionador a respeito da existência humana. No final do livro ele vai se colocando de forma mais assertiva, de forma mais ortodoxa a respeito da existência humana diante do Criador, diante de Deus. Ele nos coloca mais uma vez diante das incertezas humanas e diante de tudo aquilo que está diante de Deus, como sendo Deus a causa única de todas as coisas. E ele vai nos colocar exatamente diante das incertezas. Ele vai nos dizer assim: olha, plante, porque você não sabe, como diz o verso 5, você não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, há incertezas na vida e há uma certeza de Deus como sendo a causa única de todas as coisas. Mas diante de tudo isso, plante. Há um princípio que também vai nos lembrar o livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 7, que nos diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, ele vai nos dizer com muita propriedade no verso 1, lança o teu pão sobre as águas. Se nós pensarmos numa economia marítima, numa economia de agricultura e ao mesmo tempo marítima, em que as pessoas lançavam seus navios sobre as águas para poder vender os seus produtos, o texto está nos falando daquilo que era próprio da época. Nós podemos pensar quantas coisas nós podemos plantar hoje com a certeza de que nós haveremos de colher algo, e muito mais. O homem colhe aquilo que ele planta. E o texto vai nos dizer, então, plante. Ou seja, semeie. Lance a sua semente sobre as águas, lance o seu pão sobre as águas, o seu trabalho, invista na sua vida espiritual, invista na sua vida pessoal, invista na sua vida emocional. Mas aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. E ele vai nos dizer também, plante e reparta. Ou seja, é sempre bom nós agirmos com generosidade, repartirmos com outras pessoas, diversificarmos as nossas possibilidades. Ele vai nos dizer no verso 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. E ele vai nos dizer também que devemos fazer tudo isso com perseverança. Ele vai nos dizer no verso 6, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, seja perseverante. Portanto, plante, reparta, ou seja, seja generoso e seja perseverante naquilo que você fizer, na certeza de que aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Diante das incertezas da vida, daquilo que nós não sabemos, e diante daquilo que nós não sabemos também, que Deus é a razão de todas as coisas aqui na terra, nós devemos então sempre considerar o mistério da vida, devemos considerar a presença de Deus e devemos plantar com generosidade, repartindo, e plantar com perseverança. Que Deus esteja abençoando a sua semeadura e a sua colheita. Que Deus esteja abençoando a sua vida em família, a sua vida pessoal, e que você possa plantar
e colher coisas boas, plantar uma boa semente e colher coisas boas. Quem sabe possamos colher paz, possamos colher serenidade, possamos colher vida espiritual saudável diante do Senhor. Que Deus esteja abençoando. Essa é a minha oração para a minha vida e para a sua vida. Deus o abençoe.